Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 21. Apocalipse, capítulo 21. Versículos do 4 ao 7. Olha, desde quando o pastor me mandou a mensagem falando, boa noite, pregação, 31/7, horário, manhã, tema, escatologia, já comecei a passar mal dali. Suor, um calor na hora, eu falei, Jesus, tem misericórdia, Senhor Deus, porque é um tema que nos traz bastante reflexão, que tem que gerar em nós temor, tem que gerar em nós esperança. Mas graças a Deus o Senhor tem me dado clareza quanto a isso. E o Senhor tem alimentado a minha vida cada vez mais. Eu espero que assim seja para a igreja também nessa manhã. Amém. Apocalipse, capítulo 21, versículos 4, 5, 6 e 7. Diz assim: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado sobre o trono disse: Eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer dará essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Senhor Deus, te agradeço pelo privilégio, Senhor Deus, de estar aqui. Obrigada, Senhor Deus, por ter ministrado essa palavra no meu coração. Peço que eu diminua completamente, que o Senhor cresça cada vez mais. E que a gente não venha sair daqui da mesma forma que a gente entrou, mas com a esperança de uma vida contigo, em nome de Jesus. Amém. O livro de Apocalipse, que descreve Jesus voltando, ele tem que causar em nós dois tipos de sentimento, que é o temor e a esperança. E são justamente esses dois sentimentos que, infelizmente, a gente acaba perdendo conforme o tempo vai passando, né? A gente vai lendo e vai causando um temor, um medo, inclusive. Só que quando a gente olha para a vida do cristão, o resultado, né, final do cristão, a gente tem uma esperança. E eu podia aqui falar sobre o juízo final, só que eu acho que vou deixar isso aqui. Vou deixar isso para o pastor. Mas eu podia falar sobre o juízo final, podia explicar detalhadamente sobre os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os adúlteros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos que, segundo essa carta, vão arder no lago de fogo e enxofre. E isso causaria em nós um temor muito grande e deve, de fato, causar. Mas aí eu lembro de uma frase que uma diaconisa muito especial disse, irmã Geraldina, há muitos anos atrás, não sei nem se ela lembra, que ela falou que o cristão ele não tem que ficar morrendo do medo do inferno, porque nós somos salvos, a gente tem que ter amor pelo céu, amor pelo lugar onde a gente vai. E isso me tocou porque faz muitos anos mesmo, não lembro nem se era um grupo de estudo, se era uma oração, mas me tocou porque o Senhor também havia ministrado no meu coração isso. Eu preciso ter amor para o lugar para onde eu creio que eu vou. Quem crê que vai para o céu aqui diz amém? Amém. Eu preciso crer, eu preciso ter amor por esse lugar. Eu não posso simplesmente viver cantando sobre o céu, falando sobre o céu, querendo ir para o céu, sem desejar isso, sem querer isso de fato, sem pensar nisso todos os dias, sem almejar isso todos os dias da minha vida, sem acordar pensando na possibilidade de Jesus Cristo voltar, porque Ele pode voltar a qualquer momento. Ele pode voltar, inclusive, antes de você gastar o dinheiro que você está juntando para comprar alguma coisa. Ele pode voltar antes do seu objetivo que você quer de vida ser cumprido. Ele pode voltar antes de você terminar sua faculdade, seus estudos. Ele pode voltar antes da cura vir. Ele pode voltar e acabar com todos os planos que a gente tem na nossa vida. Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. E eu preciso aprender, eu preciso me educar, eu preciso estar sempre atenta a esse céu que eu quero ir. E eu preciso amar, e eu preciso desejar esse céu a todo momento. E pensar sobre céu é algo indispensável na nossa vida cristã. É uma evidência do salmo. Paulo disse lá em Colossenses 3, 1 e 2, que
que já que fomos ressuscitados com Cristo, devemos buscar as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E ele diz também que devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Eu preciso pensar, porque já que eu sou salva, já que eu creio que eu vou viver uma vida plena na eternidade com o Senhor, eu preciso pensar, almejar e desejar isso todos os dias enquanto eu estiver aqui. E às vezes é tão difícil a gente pensar. É tão difícil a gente pensar no lugar que a gente vai, porque o lugar que a gente está parece que consome tanto a gente. Parece que puxa tanto a gente. Parece que a gente tem a impressão de que a gente vai viver aqui para sempre. Parece que a gente vai passar a nossa eternidade aqui. E por isso, às vezes, a gente vive para solucionar problema. Porque a gente acha que todos os nossos problemas serão solucionados aqui. Por isso que a gente acha que se a gente conseguir alcançar tal objetivo, nosso problema vai ser realizado, nosso problema vai ser solucionado. E aí o meu final feliz vai acontecer aqui. A gente que vê muito filme, a gente sabe que quando a gente está vendo o filme, a gente olha para aquela história, aí tem problema naquela história, e o final daquela história, o final geralmente é a solução do problema, e todo mundo fala, ai, que bom que solucionou, que bom então que o casal ficou felizes para sempre, que bom então que aquela doença foi curada, que bom então que tudo aconteceu, tudo bem. A gente espera por isso aqui, e a gente espera que a gente vai ser feliz aqui, a gente espera que a gente vai viver o nosso final feliz aqui, mas não vai. A gente não vai viver o nosso final feliz aqui, porque a nossa vida não foi feita para passar a eternidade aqui, e sim com Ele. Deus diz, a palavra diz que Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. E eu fico imaginando que quando alguém está chorando perto de mim, ou não sei se vocês já passaram por isso, já aconteceu com vocês, que quando alguém está chorando e você vai limpar as lágrimas dela, você está dizendo assim, para de chorar. Acabou. Já passou. A dor que você estava sentindo já não existe mais. Está tudo bem agora. Eu fico imaginando Deus olhando para a gente falando, não precisa mais chorar. Aqui não precisa mais chorar. Aqui não precisa mais viver essa dor que você está sentindo, porque agora você está comigo. E a gente precisa almejar esse céu todos os dias, a gente precisa desejar isso todos os dias, porque lá, como diz aqui, não haverá mais morte, não haverá pranto, nem lamento, nem dor, porque essas as primeiras coisas já passaram. Lá não vai ter mais essa dor que você está sentindo, essa angústia no seu peito, esse momento triste que você está passando, essa ansiedade, essa depressão, esse desespero. Isso não vai ter mais lá. E como que eu não vou almejar esse céu? Como que eu não vou desejar isso para a minha vida, sabendo que a dor que eu estou sentindo hoje não vai durar para sempre? Mas o conforto e o consolo do Senhor, sim, Ele vai durar para sempre. E é isso que a gente precisa crer, que Ele enxugará dos meus olhos, e Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Seja a lágrima de arrependimento, seja a lágrima do medo, seja a lágrima da ansiedade, seja a lágrima da frustração, Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E eu preciso desejar esse céu. Eu preciso almejar por isso todos os dias. Eu preciso olhar para o Senhor e falar, Senhor, vem, porque eu sei que contigo não vai ter mais isso aqui. Eu sei que contigo, Senhor, não vai ter a dor que eu estou sentindo. Eu sei que contigo, Senhor Deus, eu não vou ter mais o meu medo, não vou ter mais o meu desespero, eu não vou me sentir mais frustrada. Eu sei que contigo, Senhor Deus, eu vou ser consolada para sempre. Eu preciso crer nisso, e eu preciso almejar por isso. Eu preciso desejar isso. A minha oração todos os dias tem que ser, vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus, porque eu quero viver essa vida contigo. Eu quero viver essa eternidade contigo, Senhor. O que estava sentado sobre o trono disse, eu faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele fez questão de que isso ficasse registrado, para que a gente pudesse ter esperança nessa vida com Ele. A gente não pode passar pelo livro de Apocalipse ignorando o fato de que Jesus pode voltar a qualquer momento. A gente não pode estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse ignorando essa ideia de que Cristo pode voltar. Ideia não, certeza de que Cristo pode voltar a qualquer momento. Eu não posso simplesmente viver a minha vida agindo como se isso não fosse uma realidade.
Eu não posso simplesmente acordar todos os dias e pensar que Ele não pode voltar àquele momento. Eu preciso entender isso todos os dias. Terça-feira passada, a gente concordou na união que a vida do cristão ela não é fácil. Parece que quem não é está melhor. Parece que a gente tem essa impressão, né? Caramba, a gente está aqui trabalhando, corre atrás, estuda, sabe? Está na igreja e faz isso. Aquele que não tem Jesus no coração, parece que está dando tudo certo na vida dele, enquanto na nossa tá difícil. Mas Mateus 5 diz que felizes, Jesus diz que felizes, bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. A palavra deixa registrada o que o Senhor quer falar conosco. E a gente não pode ignorar isso. Eu não posso ignorar essas coisas que o Senhor tem me falado. Eu não posso olhar para um texto bíblico e falar, não, tá tudo bem, deixa para lá. Eu não posso ignorar para a palavra que o Senhor tem me disponibilizado todos os dias e ignorar isso completamente. Eu não posso, não dá mais. Eu não posso deixar mais a minha Bíblia deixada lá no canto do meu guarda-roupa, da minha estante, e pronto, viver a vida como se nada estivesse acontecendo. Eu não posso simplesmente estar num lugar onde a palavra ela não é pregada. Eu não posso simplesmente viver dias após dias sem observar e sem meditar no livro. Eu não posso, não dá mais. Somos cristãos e se somos cristãos, estamos em Cristo e a palavra é a palavra do Senhor. E a gente precisa desejar estudar essa palavra dia após dia. Porque ele diz aqui, escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu preciso crer nessas palavras. Ele diz no versículo 6: e disse-me ainda, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Começou nele e terminará nele. E aí eu acho até uma ironia, porque nós fomos criados por Deus, nós pecamos, Ele enviou seu Filho para nos resgatar da condenação do pecado que nós cometemos, nos deu o benefício, o privilégio, a honra da salvação. Ele vai voltar para nos buscar, mas a história não é sobre a gente. Não tem nada a ver com a gente. É tudo sobre Ele, porque começou nele e vai terminar nele. A nossa vida não tem que ser baseada naquilo que eu quero, porque é tudo sobre Ele, é sim sobre o que Ele quer, sobre o que Ele está me mandando fazer, sobre o que Ele está me mandando falar, sobre para onde Ele está me mandando ir, sobre a atitude que Ele está me mandando tomar. A minha vida, a nossa vida tem que ser inteiramente sobre Ele, porque Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Começou nele e vai terminar nele. Não começou em você, não começou no momento em que você nasceu, começou nele e vai terminar nele. A gente precisa entender isso. Tudo aqui se passa, mas Ele não. Ele dura e durará para sempre. A palavra durará para sempre. O Senhor durará para sempre. Reinará para todo sempre. E Ele diz assim: a quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. O Senhor vai nos saciar para sempre. A gente não vai ter mais o anseio e o desejo pela presença do Senhor, porque Ele já vai estar ali, habitando em nosso meio e vai estar saciando a nossa vida para sempre. A gente não vai precisar mais ficar desesperado e preocupado. Será que eu estou fazendo certo? Porque Ele vai estar aqui e Ele vai estar dizendo: tá tudo bem, eu estou aqui, eu estou te consolando. E se você tiver sede, fica tranquilo, você vai ser saciado. Como que eu vou passar a minha vida? Como que eu vou passar os meus dias? Sem almejar e sem desejar um céu, onde o Senhor habita ali e eu vou estar ali com Ele. Como que eu vou acordar e vou ficar ansiosa e preocupada com os meus problemas, sabendo que isso aqui é tudo passageiro, mas que o Senhor voltará, reinará para tudo sempre, e tudo isso que eu tenho sentido, tudo isso que tem acontecido, vai ser perdido para sempre. Eu preciso desejar e eu preciso almejar por esse céu todos os dias.
Isso deve ser a minha oração. Isso deve ser o conforto para minha alma nesse momento. Porque toda dor que eu tenho passado, todo o medo, toda a angústia, toda a preocupação, eu entendo com essa palavra que não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. No versículo 7 diz que aquele que vencer herdará todas essas coisas. Eu fico pensando, a gente passa por momentos, né, na mídia onde a gente vê cantores famosos morrendo e deixando todas as suas heranças aí. Aí vai lá, a família briga para poder ficar. Quando eu era adolescente, Michael Jackson tinha morrido. E eu lembro que foi um caos. Chegava lá na minha escola, gente, pelo amor de Deus, um monte de adolescente chorando, tem condição, Michael Jackson morreu. Ah, pelo amor de Deus. E aí ficava lá e a gente via reportagens, documentários, tudo que ele conquistou na vida, todo o diploma, todos os diplomas dele, o currículo dele estava ali, assim, de cara, sabe? A gente via tudo que Michael Jackson conquistou, todos os prêmios, a herança que ele deixou, ficou tudo aí. Ficou tudo aí. A gente vê o apresentador, né, o Gugu, que morreu, a família estava brigando pela herança, tá tudo aí. Tudo aí. Eu fico pensando, quando Jesus voltar, ele não vai falar, mostra aqui teu contra-cheque para ver se você vai. Quando Jesus voltar, ele vai falar, abre teu aplicativo aí para ver se você vai entrar. Se for por isso, acabou para mim. Já deu. Mas, quando ele voltar, a palavra diz que, Mateus 24, ele diz que aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Não é aquele mais rico, não é o que mais tiver dinheiro, não é o que mais tiver objetivos concluídos, não é aquele que tiver mais diploma, é aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. E a perseverança, ela não tem a ver com conquista, ela tem a ver com fidelidade. Quando eu permaneço fiel ao Senhor, mesmo diante das coisas que eu estou vendo, que são absurdas. Se a gente olha a televisão, a gente fica abismado com tanta coisa. E sim, é fácil questionar a existência de Deus quando a gente vê essas coisas acontecendo. É muito fácil questionar. Mas aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. E essa herança que a gente vai receber, que a gente vai herdar, Pedro diz que é uma herança que não perece, não se contamina, não se perde. Ninguém tira isso de você. Isso não vai passar para outra pessoa. É sua. E como que eu não vou pensar? E como que eu não vou almejar por esse céu todos os dias? Como que eu vou cantar para que o Senhor venha, sem que isso seja um desejo verdadeiro e árduo no meu coração? Como que eu não vou desejar isso quando eu acordo, quando eu vou dormir? Uma vez eu perguntei na IBD, quando você acordou hoje, você pensou na possibilidade de Jesus voltar? Eu não. Porque a gente vai, acorda, toma o nosso banho, né? Faz o que a gente tiver que fazer, segue a nossa vida. Se tiver que vir pra cá, vem. Se tiver que ficar em casa, fica. Pode até ler a palavra, pode orar, pode ter uma vida devocional, mas parece que a gente ignora a possibilidade de Cristo voltar a qualquer momento. A gente ignora, e por isso que a gente fica tão desesperado quando as coisas acontecem. Por isso que quando a gente olha para o jornal, para a televisão, quando a gente olha as coisas acontecendo, a gente fica tão revoltado. Porque a gente ignora o fato de que Cristo pode voltar a todo momento, a qualquer momento. Isso tem que ser uma esperança viva em nossos corações. Não pode ser algo que eu só cante. Não pode ser algo que eu só leia. Não pode ser algo que eu só fale por aí. Mas tem que ser algo que eu viva de verdade. Porque não é fácil, meus irmãos, perseverar, continuar crendo diante das coisas que a gente tem visto. Não é fácil. Não é fácil porque às vezes a gente ouve gracinha, a gente ouve afronta. Parece que está errado ser cristão, o certo é não ser. Está tudo bem ofender cristão. O cristão pode ofender, o resto que não dá. Que aí é intolerância, pode ser o que for. Mas ofender o cristão está tudo bem. É difícil ouvir esse tipo de coisa. Mas aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. E quando Cristo voltar, a gente vai estar vivendo com Ele, com a alegria plena da salvação com Ele, Cristo.
A gente vai estar vivendo alegria, porque aqui a gente não vai ser feliz de verdade. Aqui a gente pode ter momentos de felicidade. A gente pode ter momentos felizes, momentos alegres que a gente tem. E graças a Deus que a gente tem. Isso é porque Deus permite que a gente tenha. Mas com Ele, não vai ser momento. Essa felicidade, essa alegria, essa consolação, essa ausência de dor vai durar para sempre. E a gente precisa almejar por isso todos os dias. Porque é isso que nos dá esperança para que a gente mantenha, para que a gente consiga caminhar firmemente na presença do Senhor. É entender e falar: Senhor, eu estou passando por uma aflição, eu estou passando por um medo, eu estou angustiada, eu estou frustrada, mas eu sei que isso não vai durar para sempre. Porque quando o Senhor voltar, o Senhor enxugará dos meus olhos toda lágrima. O Senhor nos viu chorando quando ninguém viu. O Senhor nos viu clamando quando ninguém viu. O Senhor nos viu sentindo dor quando ninguém nem imaginava. Mas Ele afirma que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E isso acontece porque existirá um novo céu e uma nova terra. Existirá um lugar onde Deus habitará ali no meio e ficará ali para sempre. Esse é o destino dos salvos em Cristo Jesus, serem consolados eternamente pelo Senhor. E Ele diz assim: eu serei o seu Deus e Ele será o meu filho. A gente vai estar vivendo com o Senhor. A gente vai estar vivendo a alegria de estar com o Senhor. Isso não tem mensagem, não tem estudo, não tem nada que consiga descrever essa alegria. Eu não consigo. Os irmãos não conseguem, porque essa alegria, eu imagino que não é nada perto daquilo que a gente já viveu, de mais alegre que a gente já sentiu. A gente lembra do nosso dia que a gente esteve mais feliz da vida. Não vai ser nada comparado a isso. A gente precisa crer, a gente precisa almejar isso todos os dias. Então, quando a gente canta: Senhor, vem, que não seja somente uma música, que não seja somente porque o ministério está aqui cantando, que não seja somente porque essa música tocou na rádio, mas porque eu desejo isso. Quando eu leio o Apocalipse, eu preciso ter temor, eu preciso ter a preocupação e falar assim: não, peraí, eu estou fazendo alguma coisa de errado. Peraí, que eu quero ir para esse céu, mas eu também preciso ter a esperança de que quando Ele voltar, eu vou entender que tudo que a gente tem passado aqui valeu a pena. E quando Ele voltar, eu vou olhar para Ele e vou falar assim: ah, Senhor, que honra poder estar aqui. Ele será o nosso Deus e nós seremos seus filhos. Todo objetivo que você tenha, por mais bonito que seja, nem se compara com a alegria que é ser chamado filho de Deus. Você pode ter alcançado muita coisa nessa vida. Parabéns por isso. Você pode ter alcançado todos os seus objetivos. Você pode ter viajado pelo mundo. Mas nada se compara com a alegria de ser chamado de filho de Deus. Então, que você possa almejar pelo céu e pela volta do Senhor todos os dias, em todo momento. Isso tudo vai passar. Vai passar. Mas a palavra durará para sempre. E seremos para sempre consolados pelo Senhor. Creia que essas palavras são fiéis, são verdadeiras.